Bom dia, turma. Aqui é o professor Caio Cecílio com vocês. O nosso tema da nossa aula de hoje será como ocorre a transmissão hereditária nos seres humanos. Vamos já começar aqui, pessoal, vendo algumas características genéticas humanas que vão estar associadas a essa transmissão hereditária, tá bom? A primeira característica que nós temos é o albinismo, pessoal. O albinismo é uma incapacidade que a pessoa tem, uma deficiência na produção de melanina por células chamadas melanócitos, tá? A melanina em si, ela vai ser um pigmento proteico que dará coloração à pele, ao cabelo e aos olhos. Então, se eu for levar isso para a genética, tá? Como é que eu vou lidar com isso em genética? A pessoa que é considerada albina, ela vai ser indicada, tá, pelo gene recessivo com alelo recessivo. Ou seja, eu vou conseguir identificar o gene de uma pessoa albina através de quê? Dela ser homozigota recessiva. Ou seja, como estamos vendo aqui, ó, onde eu estou circulando o mouse, eu vou ter um indivíduo que vai ter a presença dos genes azinho, ou seja, na forma minúscula da letra A, que normalmente representa o alelo recessivo. Tá? A pessoa que não apresenta albinismo, ou seja, que normalmente é considerada normal, ela apenas precisa ter o quê? Um alelo dominante, que aqui eu tenho a presença do azão. Não vai importar se ela vai ser um indivíduo heterozigoto ou se ela vai ser um indivíduo homozigoto dominante. O que importa nesse caso aqui é que ela tenha a presença do alelo dominante. Então, o albinismo é a primeira característica que nós vamos ver que está ligada diretamente a uma ideia hereditária ligada aos seres humanos, tá bom? Seguindo aí, eu tenho a capacidade de dobrar a língua. Tá? Conseguir dobrar a língua em formato de U, tá? É uma característica que está ligada diretamente, vem hereditária. Então, as pessoas aí que vão portar o alelo dominante, tá? Elas vão conseguir o quê? Fazer a língua em U. E aquelas pessoas que são homozigotas recessivas, ou seja, que têm os dois alelos recessivos, elas não conseguem dobrar a língua em U. Tá? Então, se você estiver aí agora assistindo meu vídeo e falar aí, vou ver se eu sou dominante ou se eu sou recessivo, faça, teste aí para ver se você consegue dobrar a língua em U ou não, tá? A outra característica que nós temos aí é a presença de sardas, tá? As sardas elas vão ser pequenas manchas aí causadas pelo aumento de melanina na pele, tá? E o indivíduo, tá? Que tiver o alelo dominante, tá? Ele tiver o alelo dominante, o gene dominante, ele vai determinar o que? Esse indivíduo vai ter a presença de sardas. O indivíduo que não tem a presença, ou seja, é ausente desse excesso de pigmentação da melanina, ele vai ser o quê? Ele vai ser um indivíduo recessivo. Ou seja, aqui nesse caso das sardas está representado pelo S maiúsculo ou S minúsculo. Então, o indivíduo que tem sardas, ele é dominante, ele tem um alelo dominante. E o indivíduo que não tem sardas, ele vai ter dois alelos o quê? Recessivos. Tá bom? E uma outra característica é a capacidade de flexionar o polegar. Algumas pessoas conseguem flexionar o polegar, tá bom? No ângulo de aproximadamente 60 graus ou ainda maior. Isso vai ser uma característica hereditária também dos seres humanos, tá? As pessoas aí que possuem alelos recessivos para essa característica vão normalmente o quê? Conseguir dobrar o polegar. As pessoas que não possuem o alelo recessivo, ou seja, ela vai ter que ter pelo menos um alelo dominante, vão ser incapazes de flexionar o polegar. Tá bom? Então são características, turma, que vai estar ligada diretamente à hereditariedade dos seres humanos, ok? Dentro disso, que está muito ligado à nossa primeira lei de Mendel, vamos agora ver alguns eventos probabilísticos, ou seja, a genética acaba utilizando da probabilidade em matemática, tá? Para determinar se pode ocorrer um evento ou se pode ocorrer outro evento, tá? E para isso, a gente usa a mesma formulazinha utilizada na matemática para descobrir a probabilidade de ocorrer um evento. O que eu devo fazer? Para me descobrir a probabilidade de ocorrer um evento, eu devo pegar
o número de eventos desejados pelo número total de eventos possíveis. Como assim, professor? Bem simples, bem tranquilo. Olha só, imagina o seguinte, nós seres humanos, as crianças só podem nascer o quê? Menino ou menina. Então eu tenho o quê? Quantos eventos possíveis? Então eu teria o quê? 2 eventos possíveis. E ele só pode ser o quê? Ou menino ou menina. Se eu quisesse saber se meu filho, qual é a probabilidade do meu filho nascer menino, então eu tenho o quê? Um desejo de evento. Então, um desejo de evento para 2 possibilidades. Então, qual é a probabilidade aqui, pessoal? A probabilidade vai ser indicada por 1/2. Bem tranquilo, bem simples, tá? Só que existem algumas variações nesse caso dessa probabilidade. Nós vamos ver agora, tá? Eu vou ter aí a análise de um evento ou outro evento. Então aí eu já estou falando o quê? De ocorrer o quê? Eventos mutuamente exclusivos. O exemplo que nós temos aí é o seguinte, ó. O cálculo de eventos deste tipo é feito pela soma das probabilidades isoladas de cada evento ocorrer. Evento A mais o evento B. Então eu vou somar o quê? O primeiro evento, qual é a probabilidade do primeiro evento, com a probabilidade do segundo evento. Quando aí eu estou falando o quê? Em regra, eventos que vão ocorrer mutuamente, exclusivamente, tá? Vamos ver um caso. Eu tenho aqui, ó, no caso do lançamento de uma moeda, a probabilidade de sair cara ou coroa é 100%. Uma vez que só temos essas 2 possibilidades, utilizando a fórmula da probabilidade. Imagina o seguinte, pessoal, bem simples. Eu quero saber se eu jogando a moeda, tá bom? Eu vou ter a possibilidade de cair cara ou coroa. Então eu quero saber o quê? De ocorrer um evento ou outro. Então o que vai acontecer? Eu faço cara ou coroa. Pessoal, eu só posso tirar ou cara ou coroa. Então eu tenho o quê? 2 possibilidades de evento quando eu quiser achar a cara. E eu só tenho o quê? Um evento de resposta, um evento resultado. Então, 1/2. E a mesma coisa acaba acontecendo de cair coroa quando eu jogar uma moeda para o alto. Então eu tenho 2 possibilidades, tá? E apenas um evento desejado. E o que é feito quando eu quero o quê? Que ocorra um evento ou outro evento, tá? Eu quero o quê? Vai acontecer uma soma das 2 probabilidades, na qual eu vou ter, ó, 1/2, que seria o quê? O evento da cara, e mais 1/2, que é o evento da coroa. Se vocês perceberem aqui, tá? Eu tenho 2 em 2, ok? Isso vai ocorrer o quê? Vai ser igual exatamente a 1. Ou seja, eu só tenho 100% de chance de ocorrer isso. Então, toda vez que ocorrer do fato que nós estamos querendo, vai ocorrer exatamente desse tipo, quando eu tiver um evento mutuamente exclusivo. Mas ainda eu posso ter a chance de ocorrer um evento e outro evento. Ou seja, eventos que vão ocorrer independentemente, pessoal. Tá? No evento anterior, um dependia do outro. Por isso que ocorria a soma. Agora, o que eu vou ter? A probabilidade de ocorrer um evento e outro de forma independente, tá? Toda vez que isso acontecer, eu vou multiplicar o primeiro evento pelo segundo evento. Vamos, olha só, ver o problema aqui, ó. Considere um casal que deseja ter em 2 gestações distintas, ou seja, um filho, eles vão analisar um filho primeiro e um filho depois. E ambos as 2 gestações, de ter os 2 filhos, eles querem ter o quê? Meninas. Acabamos de ver lá no início que o que? A probabilidade para ter um menino ou menina vai ser sempre 1/2. Então aqui, ó, na gestação 1, ele tem o quê? 2 chances de ser menino ou menina e um evento desejado. Na gestação 2, eles têm o quê? Normalmente, uma chance, tá, de ocorrer o evento desejado e 2 possibilidades. Quando ocorre de ocorrer 2 eventos separadamente, qual é a probabilidade disso ocorrer? Eu preciso multiplicá-los. O que eu faço aqui? Ó? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2,
4. Qual é a probabilidade disso ocorrer? A probabilidade disso ocorrer, gente, é de 25%. Tá beleza, galera? Bem tranquilo, bem simples. Seguindo, e deixamos um pouco a nossa primeira lei de Mendel para entrar exatamente aonde? Na nossa segunda lei de Mendel. Bem tranquilo e bem simples, tá? Por quê? Na primeira lei de Mendel, nós analisávamos apenas a ocorrência de uma característica específica. Lembra que nós vimos o quê? Se a ervilha poderia ser verde ou se a ervilha poderia ser amarela. Quando eu tenho a segunda lei de Mendel, eu tenho o quê? A análise de duas ou mais características ocorrendo ao mesmo tempo. E Mendel estudou essa segregação que ele chamou de segregação independente, ou ainda chamou de hibridismo, exatamente novamente no estudo de ervilhas. E ele fez a mesma coisa. Ele pegou uma geração P, onde tem o que? Os genes puros. E ele já disse o quê? Que esses genes aqui da semente amarela vai ser um gene dominante, por isso está todo mundo aqui com a letra maiúscula, ó, Vzão, Vzão, representando exatamente a coloração, e Rzão, Rzão representando o quê? A característica de textura, tá bom? E aqui na semente verde, todo mundo recessivo, tá? Onde eu tenho a semente verde sendo representada por Vzinho, Vzinho, e a textura rugosa por Rzinho, Rzinho, tá? Quando ocorreu o cruzamento, tá, pessoal, desses dois indivíduos, eu tive o quê? Como eu tive na primeira lei de Mendel, eu tenho em indivíduos o quê? 100% de cor amarela e lisa. Porque quando eu cruzo um indivíduo totalmente homozigoto dominante com um indivíduo recessivo, obrigatoriamente o gene do dominante vai aparecer, ok? Então, todos os indivíduos terão esse gene dominante na geração. Então, na geração aqui F1, que foi gerada, todos os indivíduos eram o quê? De semente amarela e lisa. E quando acontece o quê? Um processo de autofecundação, onde eu vou ter o cruzamento entre indivíduos dessa geração F1 com eles mesmos, eu vou já gerar um fenótipo diferente. Aí eu vou apresentar 3 tipos de fenótipos diferentes. Eu vou ter, normalmente, o que eu vou observar nesse quadrinho. Quando eu fiz esse último cruzamento, eu observei isso aqui, ó. Eu consegui obter semente amarela e lisa, semente amarela e rugosa, semente verde lisa e semente verde rugosa. Eu já tive o quê? 4 características. O que diferencia, pessoal, é como nós vamos montar esse quadro aqui de Punnett. Olha só, é bem simples, bem fácil. Ó. O gene que nós temos aqui anteriormente, ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. O que o professor vai fazer? Bem tranquilo, simples. Eu tenho, ó, Vzão, Vzinho. Beleza? Rzão, Rzinho. Beleza? O que vai acontecer aí? Eu preciso separar os genes, tá bom? Quando eu separo esses genes, o que acontece? Eu pego e uno, ó, uma característica com a outra. Beleza? Olha aqui, não foi lançado aqui, ó, Vzão, Rzão. Pego essa característica e junto com outra, ó. Eu tenho aqui Vzão, Rzinho. Olha essa característica sendo lançada aqui. E ainda vou ter o quê? O Vzinho, Rzão. Olha a característica aqui. E ainda vou ter o quê? O Vzinho, Rzinho. A característica foi lançada aqui. Pessoal, como eu vou ter o cruzamento com outro indivíduo com os mesmos alelos, tá? Com o mesmo gene, o que eu vou notar aí, pessoal? Eu vou só copiar essa mesma coisa, a mesma linhagem aqui de cima, aqui na lateral e fazer os cruzamentos. Só você observar, quando cruzou esse com esse, o que eu observei? Eu tive Vzão, Vzão, ó, Vzão, Vzão e Rzão, Rzão. O V representa a característica amarela e o Rzão a característica lisa. Bem simples, bem tranquilo, só que aqui você o quê? Eu vou ter um trabalho um pouco maior porque o quadro de Punnett aumenta, tá bom? E aí eu vou ter a análise de 2 características. Então eu tenho que estar sempre atento para quem é dominante e quem é recessivo nesse caso específico, tá bom? Seguindo aí, pessoal, dentro de genética, a gente consegue ver o que? O heredograma. O que é o heredograma, tá, pessoal? O heredograma, ele vai acabar sendo o quê? Uma representação,
tá? Através de símbolos, ok? De uma herança hereditária característica em uma família especificadamente. Eu vou ter aí o quê? A presença, normalmente, olha, do sexo masculino ser representado pelo quadrado, e quando eu estiver, por exemplo, estudando uma doença e a pessoa for afetada por essa doença e o quadrado estiver achurado, eu quero dizer o quê? Que a pessoa do sexo masculino nessa família, ela vai ser afetada, ok? A mulher, ela vai ser representada por sexo feminino normal, quando ela tiver a bolinha, e quando, por exemplo, ela estiver sendo estudado uma doença e ela tiver, vai ser o quê? O sexo feminino afetado, tá? Então vamos dizer que nesse caso aqui eu estivesse falando casos de albinismo numa família. Eu teria aqui, ó, o indivíduo que tivesse quadrado e com a bolinha, o quadrado pintado, ou seja, achurado, aí eu vou ter o quê? A presença do indivíduo que vai ter o albinismo, tá bom, galera? Bem tranquilo. Eu ainda vou ter outros casos. Por quê? Eu tenho a presença, ó, de gêmeos dizigóticos, que pode ser o que, gêmeos? Do mesmo sexo ou de sexos diferentes. Como vocês podem ver, ó, um homem e uma mulher, dois homens ou duas mulheres. E ainda tenho a presença o quê? De gêmeos monozigóticos, que podem ser do mesmo sexo, tá? E normalmente o quê? Dois homens e duas mulheres. Bem tranquilo para a gente avaliar o heredograma. Só que para fazer o heredograma, eu tenho que observar algumas coisas. Então, pessoal, eu vou pegar esse exemplo aqui, e já que a gente já falou sobre o albinismo, então eu vou considerar aqui o albinismo. Beleza? Bem tranquilo. O albinismo, tá? É a doença específica que nós vamos analisar. O que eu vou observar aí, pessoal? Eu vou observar, a primeira coisa que eu vi um heredograma desse, a primeira coisa que eu vou observar é se eu tenho pessoas com genes iguais. Como assim, professor? Pessoas com genes iguais. Primeira coisa aqui, ó. Isso aqui é um pai que casou o quê? Com uma mãe e gerou o quê? 3 filhos, ó. 1, 2, 3. Eu sempre vou analisar esses cruzamentos de casamento. Por quê? Quando eu tiver dois pais iguais gerando filhos diferentes, obrigatoriamente esses pais deverão ser o quê? Heterozigotos. Então aqui, ó, nesse caso aqui, ó, tenho uma mãe igual e um pai igual e gerou o quê? Filhos diferentes. Eu posso dizer que aqui eu tenho a presença, ó, do azão azim e aqui eu tenho a presença do azão azim, pessoal. Ou seja, esse indivíduo aqui, ele é albino, segundo a gente está falando do albinismo. O albinismo, lembra, é uma característica recessiva. Então, esse indivíduo aqui, ó, é azim. Azinho. Bem tranquilo, bem simples. Se eu fosse avaliar esse indivíduo, ué, mas ele está pintado e é azinho, azinho? Esse indivíduo só pode ser também, ó, azinho, azinho. E esses dois? Também, azinho, azinho. Beleza? Bem tranquilo, tá? E esse indivíduo aqui, professor? Ele é normal, mas ele é o quê? Homozigoto ou heterozigoto? Olha só, pessoal. Eu sei que se ele é normal, ele aqui nesse caso, ele tem que ser dominante. Mas olha só, a gente não recebe um gene do pai e um da mãe? O pai doou o azinho. A mãe só pode ter doado também o quem? O azinho. Bem tranquilo, bem simples de realizar o heredograma, tá bom? Seguindo aí, gente, eu tenho o sistema ABO. Tá? Nesse sistema ABO e sistema RH, eu estou falando das qualidades de identificar o tipo sanguíneo em indivíduos. Então eu tenho aqui, ó, no fenótipo A, eu tenho 2 genótipos específicos, um homozigoto e um heterozigoto. Para o tipo sanguíneo B, eu tenho 2 genótipos, um homozigoto e o outro heterozigoto. E no genótipo AB, eu só tenho um tipo de genes. E no tipo O, um gene recessivo. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Imagina que eu tenho um quadro de Punnett aqui que eu estou construindo, beleza? E eu tenho aqui um indivíduo A e ele seja homozigoto. Então, eu tenho que usar esse gene aqui, ó, isão A, isão A. Bem tranquilo. E vou pensar o quê? Que eu tenho um outro indivíduo do tipo sanguíneo, ó, izinho, izinho. E quando eu fizer os cruzamentos aqui, pessoal, a gente vai notar o quê? Que todos os resultados aqui eu vou ter indivíduos, ó, isão
A, Izinho. Se eu for avaliar esse genótipo, ele está presente aqui, ó, exatamente aqui. Esse indivíduo possivelmente seria de qual tipo sanguíneo? Do tipo sanguíneo A. E a mesma coisa eu vou notar, pessoal, quando eu estiver falando do tipo sanguíneo, ou seja, se o tipo sanguíneo vai ter o fator RH positivo ou se ele vai ter o fator RH negativo, tá bom? O que eu observo aí, pessoal? Os indivíduos que têm RH positivo, eles vão apresentar um genótipo Rzão, ou seja, dominante ou heterozigoto, e quem for RH negativo vai ter o quê? Os dois genes recessivos. Como é que eu vou observar isso? Bem tranquilo. Vamos para o quadro de Punnett de novo. Tá? Bem tranquilo. Ó. Vou pegar um positivo heterozigoto, Rzão, Rzinho, e vou pegar um negativo, ó, Rzinho, Rzinho. Beleza? Então aqui, ó, quando eu faço cruzamento, ó, Rzão, Rzinho, eu tenho o quê? Um indivíduo positivo. Rzinho com Rzinho. Rzinho, Rzinho. Eu tenho um indivíduo, então, negativo. E a mesma coisa seria nos demais resultados, gente. Bem tranquilo a nossa aula, bem simples. Terminamos por aqui, tá bom? Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.